Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a seguir. Lembrando que nós estamos estudando o tema doutrinas, conjunto de ensino que fundamenta uma crença, um caminho. E hoje nós vamos iniciar doutrina espírita. Estudamos a doutrina católico-romana e vamos estudar todas as doutrinas que temos conhecimento. Segunda Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém, queridos? Vamos iniciar hoje a nossa reflexão sobre a doutrina espírita. Eu acho importante relembrarmos que nós não estamos estudando com o objetivo de atacar, ferir, discutir, nem de proteger-se, mas de conhecer tudo o que está escrito sobre as doutrinas, porque uma doutrina é um conjunto de ensinamento que fundamenta uma ideia. E é bom se um cristão, antes de crer em Cristo, ele venha a ter uma plena consciência de quem é o seu Cristo antes de crer. Não por ouvir dizer, mas por pesquisar, por saber, por questionar, perguntar onde, quando, por quê. Porque se todos fizerem isso, ninguém será enganado, né? A palavra, ela orienta. Eu acho oportuno dizer também que existe uma barreira entre as pessoas ao se tomar conhecimento da fé que ela professa. Por exemplo, de repente um cristão ele vê num espírita, só pelo fato de ele ser espírita, um inimigo em potencial. Ou num católico, ou num budista, assim por diante. Isso não é correto, porque o fato da pessoa crer no que ela quer crer não faz dela um inimigo. Continuamos sendo humanos, iguais, dependentes, criaturas de Deus. Não faz dele um amigo a ponto da gente evitar essa demagogia que às vezes a gente vê alguém falar: ó, você é meu amigo espírita, você é meu amigo católico, você é meu amigo budista. Sabemos que não é assim. Quando há diferença de credo, quando há diferença de ideologia, é uma demagogia, é uma ironia, às vezes até, chega a ser uma ironia, quase que uma brincadeira. Querer dizer que é tudo igual, que só tem um Deus, todos os caminhos são iguais e tudo leva para o mesmo lugar, não é bem assim. Então eu creio que as duas coisas são verdadeiras. Não é correto dizer que não existe nenhuma diferença, existe diferença, mas também não é correto achar que só porque a pessoa tem uma outra fé, ele se torna um inimigo em potencial. Nada disso, ele é um ser humano, como outro qualquer, que crê e pensa diferente a respeito de Cristo, da sua fé, da sua salvação, e assim por diante. Então, queridos, às vezes um cristão ele é rejeitado só pelo fato de ser cristão. Alguém já vê nele um bicho, um fantasma. Cristão é alguém que conheceu a doutrina de Cristo, a vida de Cristo, a obra de Cristo, se interessou por ela, recebeu ela, isso fez dele um cristão. Assim nasce um budista, assim nasce um espírita, e assim nasce qualquer tipo de pessoa que professa qualquer tipo de fé. O estudo nosso de doutrinas é para sabermos onde elas nasceram, respondendo a pergunta onde, quando, por quê, para quem. E vamos fazer isso também com a doutrina cristã, porque o cristão tem que conhecer o seu Cristo. Aí você vai ver se por esta fé vale a pena viver, se por esta fé vale a pena morrer, e assim por diante.
Amém, queridos? Eu quero primeiramente passar um resumo histórico da doutrina espírita. O espiritismo, ele é sem dúvida o mais antigo ensino antibíblico que existe no mundo. Ele não tem base na Bíblia. Então é um engano religioso segundo a Bíblia. Mas ele está, na sua forma moderna, como ele é conhecido hoje, ele está ligado ao seu ressurgimento que aconteceu em 1848, quando duas moças, duas adolescentes, Margaret e Kate Fox, no estado de Nova York, em 1848, elas começaram a ouvir ruídos na casa em que moravam, barulhos. No primeiro momento elas pensaram que fossem ratos, camundongos ou alguma coisa do tipo, e não deram muita importância para isso. Mas a coisa tomou proporção quando nessa mesma casa os lençóis começaram a se mexer, a mobília começou a andar de lugar, e uma delas, num determinado momento, sentiu uma mão fria tocando o seu rosto. Aí elas perceberam que o que estava acontecendo era um fenômeno sobrenatural, e a partir daí elas criaram um meio de se comunicar com esses espíritos que estavam fazendo isso na casa delas. E ele começou a comunicar-se com elas, respondendo as perguntas com um certo número de batidas, de toques, e aí começou o ressurgimento de uma prática espírita que desde que o homem é homem, existem práticas espíritas. Mas na sua forma moderna ele ressurgiu em 1848, com este episódio que aconteceu com a Margaret, com a Kate Fox em Nova York. Partindo desse acontecimento, esse fato recebeu uma cobertura da imprensa de então, e em pouco tempo a Europa quase que inteira e o mundo quase que inteiro tomou conhecimento disso que estava acontecendo com essas duas jovens, e daí para cá intensificou-se então a consulta aos espíritos. O ressurgimento da doutrina espírita, ele parte daí. Nessa explosão da doutrina espírita, partindo do acontecimento da Margaret e da Kate, aparece na França, isso alcançou o mundo de então, a figura de Allan Kardec. Allan Kardec, ele foi nascido em 1804, filho de um advogado. Seu verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec por acreditar ser ele a reencarnação de um poeta celta deste nome. Dizia ter recebido a missão de pregar uma nova religião, o que começou a fazer em 30 de abril de 1856. Então, dificilmente um espírita não tem conhecimento de quem foi Allan Kardec. Esse Allan Kardec, a partir de 1856, se dedicou à doutrina espírita como um missionário, como um pregador. Ele se dizia ser guiado por espíritos protetores e notabilizou-se por ser uma pessoa inteligente, forte, influente, e começou a publicar obras, entre elas o Livro dos Médiuns, isso tudo de 1861 até 1867. Num curto espaço de tempo ele publicou o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e Gênesis, obras conhecidas ainda hoje no meio espírita, não só conhecida, mas como acreditadas, divulgadas e assim por diante. Allan Kardec era um homem dotado de características marcantes, né? Uma boa saúde, uma boa inteligência, fundou a Revista Espírita e acabou morrendo em 1869. A partir daí, o Espiritismo passou por algumas subdivisões. Mas antes da gente entrar um pouco nelas, eu acho bom a gente dizer que a prática espírita nos tempos bíblicos, elas tinham outros nomes do que os que nós conhecemos hoje. Então, por exemplo, na Bíblia, você vai encontrar uma prática espírita sendo chamado de necromancia ou magia. Seus praticantes na Bíblia são chamados de magos, pitonisas, adivinhos, bruxas, feiticeiros e assim por diante. Os centros, tendas ou terreiros eram chamados de oráculos, cavernas ou antros. Hoje, dependendo do ramo do espiritismo, os nomes acabam se diferenciando. Um dado triste, o Brasil hoje é considerado o líder mundial do espiritismo. Tem os estados do Rio de Janeiro e Bahia como os dois principais focos espíritas da nação. Uma estatística publicada recentemente
por uma revista, afirma que mais de 70% dos católicos brasileiros são frequentadores de centro espírita. Daí a expressão católico espírita. E hoje tem de tudo um pouco espírita. Católico espírita, budista espírita, cristão espírita. Por quê? Nós vamos ver que o espiritismo ele muda de cor, ele é como um camaleão, e ele se adequa a qualquer tipo de fé, desde que a pessoa também se professa espírito. Mais ou menos como a doutrina católica. Ela não tem nenhuma preocupação se o praticante daquela doutrina vai praticar mais uma, duas ou três. Desde que você pratique ela também, não há nenhum problema. Então ela se adapta. A doutrina católica como a espírita, ela cabe dentro de uma igreja. Se não houver objeção da igreja, da parte deles não há. Ela cabe num terreiro, ela cabe num misticismo, num ecletismo, ela cabe em qualquer lugar. As suas imagens podem ser encontradas desde um lugar bom até um lugar ruim. É comum alguém falar, olha, aqui é o caminho do mal e aqui é o caminho do bem. Você escolhe, mas está tudo no mesmo endereço. Ela se adapta a isso. Muito bem. Essa divisão do espiritismo, dependendo do ramo, como eu disse, o espiritismo passou por uma subdivisão, e os termos a partir daí começaram a mudar. Na Bíblia, sempre o espiritismo vai ser visto como esses termos que nós acabamos de falar. Essa subdivisão acabou dando ao espiritismo 4 nomes, que é espiritismo comum, baixo espiritismo, o espiritismo científico e o espiritismo kardecista. São as 4 denominações mais conhecidas do espiritismo. Sempre lembrando que, embora biblicamente nós temos que considerar o espiritismo igualmente enganador, iníquo, em toda a sua forma de existir, não existe nenhuma parte dele boa, biblicamente falando, a doutrina espírita. Não estou falando do povo espírita. Creio que o povo espírita, como qualquer um outro povo, é um povo enganado que não conhece a doutrina bíblica. Mas a doutrina, nós vamos ver, de acordo com a Bíblia, que ela é de toda perniciosa, ela é enganosa. Não importa qual seja a divisão do espiritismo. Mas apenas para efeito de estudo, para a gente conhecer, vamos conhecer essas divisões então. O espiritismo comum é aquele que pratica a quiromancia, que é a previsão, a adivinhação pelo exame das linhas da palma da mão. A cartomancia, através do jogo de cartas, a leitura das cartas. A grafologia, através da escrita. A hidromancia, a arte de adivinhar por meio da água. E a astrologia, que é a previsão, a profecia ou a adivinhação através dos astros, onde entram aí os signos, o destino, o comportamento dos homens, que é também conhecido da astrologia ou uranoscopia. Às vezes muda-se uma palavrinha e alguém pensa que está numa crença nova, em algo bom, revelador, e a prática é a mesma. Astrologia e uranoscopia é a mesma coisa. Então essas práticas espíritas, que é consultar, adivinhar, revelar, dirigir por esses meios, são proibidas na Bíblia, quase com os mesmos termos. E elas fazem parte da divisão que nós chamamos de espiritismo comum. Espiritismo light, tranquilo. A leitura, a orientação por esses meios. Quiromancia, cartomancia, grafologia, hidromancia e a astrologia. A segunda divisão do espiritismo, ela é conhecida como baixo espiritismo. Nesta divisão do espiritismo aparece o voodoo, que é o culto de negros antilhanos de origem animista e que lança mão de certos elementos do ritual católico, praticado principalmente no Haiti e na América Central. É o culto dos vodus. Na segunda divisão também está o candomblé, a umbanda, a quimbanda e a macumba. Essas práticas estão no conhecido baixo espiritismo. Candomblé é religião de negros e uruba, praticado principalmente na Bahia. A umbanda é a designação dos cultos afros brasileiros, que se confunde com a macumba. A quimbanda é um ritual de macumba que se confunde com o da umbanda, tendo ambas diferentes objetivos maléficos. Objetivos diferentes, mas é a linha do mal. O baixo espiritismo é a linha abertamente conhecida como a linha do mal. Quem entra, entra para fazer o mal. Só que nós vamos ver que tudo aí é mal, não tem nada bom. É como se eu perguntasse para você, você quer ser assaltado
Por um bandido de capuz ou por um bandido de gravata? De paletó e gravata, bonito, penteado, cheiroso, perfumado, conversando. Você não quer ser assaltado de jeito nenhum, você não quer ser enganado de forma nenhuma, não importa a abordagem. Tudo faz parte com o mesmo objetivo, de enganar. E a macumba, por último, é um sincretismo religioso afro-brasileiro derivado do candomblé. Elementos de várias religiões pagãs africanas, indígenas, brasileiros do catolicismo. Veja que essas práticas do baixo espiritismo, que começa com o vodú, candomblé, umbanda, quimbanda e macumba, elas estão todas ligadas ao paganismo, à pagelança, aos cultos afros. E à medida que elas vão atravessando fronteiras, elas vão mudando um pouquinho, vai tomando uma nova cor, um pouco da cultura de cada país, mas a origem dela está ali. É uma linha maléfica, pesada, e elas acabam se misturando. Do candomblé tem um pouco da umbanda tem um pouco da quimbanda tem um pouco da macumba, mas a origem é os cultos afros, pagãos, a pagelança, a invocação dos mortos e assim por diante. A terceira parte do espiritismo, que é conhecido como espiritismo científico, aparece com vários nomes modernos, ou espiritismo científico, autoespiritismo, espiritismo ortodoxo, espiritismo profissional ou espiritualismo. Este é o mais conhecido aqui no Brasil, na nossa região. Você é espírita? Não, eu sou espiritualista. Eu quase que não entendo o que alguém quer dizer quando ele diz que é espiritualista. Porque espiritualista é alguém que tem um espírito e crê num espírito. Se ele não tivesse um espírito, ele não estaria vivo. Então, espiritualista toda pessoa é. Agora precisa ver qual espírito que ele crê. E a Bíblia manda nós provarmos os espíritos, porque todo espírito pode ser invocado, espírito de demônio, de Deus. Se eles responderão à invocação, é que a Bíblia ensina quem sim e quem não. Então muitas dessas invocações são tentativas, elas não são consumadas. São teorias, elas são pregadas e ensinadas, e é um engano, mas não há uma consumação. O que existe é espírito de demônios que acabam se comunicando em nome de pessoas, e o engano daí para frente vai embora, porque ele pensa que conversou com alguém, mas não quer dizer que teve uma consumação da consulta aos mortos. São teorias. Voltando ao tema, este espiritualismo, espiritismo científico, ou sociedades, como por exemplo a LBV, que é uma legião muito conhecida aqui, fundada e presidida por muitos anos pelo falecido Alziro Zarur, é uma sociedade espírita. Está dentro da linha do espiritismo científico, do espiritualismo, com esses nomes. Mas é uma sociedade espírita. Ah, mas eles fazem coisa boa. Estou dando uma doutrina espírita. É uma sociedade espírita. E assim por diante. Dentro do espiritismo científico, tem classes de espiritismo conhecidas como ecletismo, esoterismo e teosofismo. Todas essas três classes, elas estão contidas no espiritismo científico, a terceira subdivisão do espiritismo. Ecletismo, o espírita que não segue sistema algum, ele procura qualquer sistema e pega aquilo que é bom. Então, se no momento ele precisa fazer o mal, ele faz o mal. No outro momento ele quer fazer o bem, ele não abraça nenhuma linha. Ele pega o que ele entende que é melhor de qualquer uma delas. Ele é chamado de espírita eclético, né? É um método filosófico daqueles que não seguem sistema nenhum, o ecletismo. O esoterismo, ele reserva-se a um número restrito de iniciados, escolhidos por sua capacidade, por sua sensibilidade, por seu potencial, eles acabam sendo escolhidos para isso. E o mais conhecido, que é o grupo teosofismo, que é um conjunto de doutrinas religiosas filosóficas que tem por objetivo a união do homem com a divindade, e é partindo desse pensamento do grupo do teosofismo que eles acreditam que esta união do homem com a divindade é mediante um processo progressivo em que o homem é iluminado, assim ele é um espírito de luz em evolução. Então o homem ele é
Um espírito que está sendo iluminado. Ele vai melhorando, ele vai reencarnando, ele vai passando por punições, por provações. E ele é um espírito. Segundo essa doutrina, Jesus foi um espírito guia, um homem iluminado, um espírito iluminado. E assim o homem está num processo de melhora que culminará com a sua redenção eterna, passando por reencarnações e por melhoras, né? Ele vai melhorando cada vez mais. Ele é um espírito que está sendo iluminado. A quarta divisão do espiritismo, que é o espiritismo kardecista, é uma classe de espiritismo comumente praticada no Brasil e tem como principais teses a possibilidade de comunicação com os espíritos mortos, a crença na reencarnação de pessoas falecidas, a crença de que ninguém pode impedir o homem de sofrer as consequências dos seus atos, a crença na pluralidade de mundos habitados, não crê na habitação de outros mundos, a crença que a caridade é uma virtude única aplicada tanto aos vivos quanto aos mortos. A caridade deve ser praticada para beneficiar vivos e mortos. Não só praticada, mas uma virtude única. Que Deus, embora exista, é um ser impessoal, habitando num mundo longínquo. Mais perto dos homens estão os espíritos guias. E que Jesus foi um médio reformador judeu, nada mais do que isso. Eu já conheci muitos espíritas, gente boa, pessoas maravilhosas, e que eles se agarram ao lado, a face mais linda do espiritismo, que é a da caridade, porque caridade é uma coisa boa. Mas ele ignora que a doutrina que ele pratica crê em tudo isso. Crê na caridade como virtude única para salvar, que já é um erro, mas ele não tem conhecimento, que a mesma doutrina fala isso a respeito de Jesus. Depois nós vamos ver o que ela diz da Bíblia, o que ela diz do homem, o que ela diz da salvação, da eternidade. E não é correto alguém abraçar para a vida dele, nós só temos uma vida. Não é correto alguém abraçar para a vida dele, para dentro do seu coração, uma prática, uma doutrina no qual ele vai se entregar por ela, sem saber nada a respeito, só porque ela faz caridade. A Bíblia fala que a caridade sem fé não tem nenhum valor. Então não deve fazer caridade? Sim, a Bíblia ensina a fazer caridade. Qual é a diferença da caridade cristã com a caridade espírita? É que a Bíblia ensina que o cristão deve fazer caridade porque ele é um cristão. Ou seja, ele faz caridade porque ele é um salvo. Todo salvo deve ter amor ao próximo. Então isso é uma prática cristã de quem é salvo. A doutrina espírita ensina que você tem que praticar para ser salvo. O que muda? Muda tudo. Se eu tenho que praticar para ser salvo, eu não preciso de Cristo. Preciso de caridade. Eu estou dizendo para Deus que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Não bom totalmente. Eu tenho que acrescentar alguma coisa a Ele. Eu estou anulando tudo que Cristo fez na cruz do Calvário. E se eu não posso fazer caridade, também não posso ser salvo. Porque nem todos podem fazer. Alguns têm que receber. Se todos fizessem, quem receberia a caridade? A diferença, ela está exatamente aí. A Bíblia ensina que a caridade é uma prática cristã, mas é uma prática de quem encontrou Jesus e já é salvo pela graça, de graça, sem mérito. Um ato do amor de Deus, um presente de Deus. E por ser um cristão, ele pratica a caridade. Quanto mais, melhor. Não há limites. Mas nunca para se salvar. E outra, uma doutrina que diz que Jesus foi um médium, um judeu reformador. Se Jesus não é o meu salvador, eu não estou salvo. Porque a Bíblia diz que não existe nenhum outro nome no céu e na terra pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus não pode ser o cara legal, Jesus não pode ser o cara lá de cima, Jesus não pode ser uma pessoa que eu respeito muito, Jesus não pode ser um ensinador que eu sou encantado com os seus ensinamentos. Jesus tem que ser o meu salvador, porque se ele não for o meu salvador, eu não estou salvo. Porque não existe salvação fora dele. Se ele não for o meu salvador, eu não estou salvo, porque a missão de Jesus na terra foi salvar o homem. Quando nós conhecemos uma doutrina que ela é antibíblica, é exatamente perguntando o que ela crê, o que ela ensina a respeito de Deus, de Jesus, da Bíblia, do homem, da redenção, da salvação, da queda, do seu futuro. E essas respostas, se elas forem bíblicas, ela é uma doutrina bíblica.
Se ela não for bíblica, ela é uma doutrina antibíblica ou extrabíblica, pagã e às vezes demoníaca. Quando ela é demoníaca? Quando ela não somente é anti, mas ela é contra a fé bíblica. Ela procura manchar, ela procura desfazer, ela procura torcer a verdade bíblica. E nós vamos ver que é exatamente isso que a doutrina espírita faz. Muito bem. Uma das colunas da doutrina espírita é a chamada teoria da reencarnação. A teoria da reencarnação, ela é uma coluna da doutrina espírita. Segundo Allan Kardec, ele disse assim, olha, a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Kardec, na página 24. Ele disse também, na página 25, da mesma obra, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, novamente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. Página 26, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos imaginar que nós estamos interessados em acreditar nisso. Confundir ressurreição com reencarnação é quase que uma afronta à inteligência de qualquer pessoa, porque qualquer dicionário vai dar uma definição para reencarnação e para ressurreição. Pode ser o dicionário da língua portuguesa, dicionário bíblico, qualquer um outro. Porque conforme disse Kardec, reencarnar é a volta da alma ou espírito, ele junta aqui espírito e alma como a Bíblia faz, a vida corporal, porém em um outro corpo. Então, o espírito e a alma que já viveu, ele vai voltar a viver em um outro corpo. O que essa doutrina não explica, como é que pode alguém voltar a viver em um outro corpo, se está biblicamente e cientificamente provado que no nosso espírito, na nossa alma, está a nossa consciência, a nossa existência, a nossa memória, o nosso sentimento. Que sem o espírito e a alma, o homem é uma bola de carne, músculo e ossos. E onde quer que o teu espírito e a tua alma for, vai o teu RG, o teu CPF, o teu banco de dados, os teus sentimentos e a tua consciência de tudo que você tem. Não tem como ele continuar sendo um espírito existente sem conhecimento do que foi. Mas quando a gente não faz as perguntas que, quando, como, onde e porquê, essas respostas não aparecem. Então na Bíblia fala de alguns espíritos desencarnados, como em Lucas 16, de um rico que morreu e foi para o inferno. E lá no inferno ele estava desincorporado. O corpo dele foi sepultado na terra. Mas ele estava plenamente consciente de quem ele era. Ele falou, meu pai Abraão, eu tenho lá na terra meus 5 irmãos. Eles não estão sabendo que desse lado a coisa é assim. Se eles soubessem, eles mudariam as suas crenças. Deixa eu voltar lá, explicar para eles que eles também não venham para cá, porque eu estou em tormento. Então o homem sabia quem era pai Abraão, ele sabia quem ele era, ele sabia onde ele viveu, ele sabia onde estavam seus irmãos, ele sabia a prática espiritual dos seus irmãos. E eu não posso me demorar aqui, mas em todo lugar na Bíblia que alguém está desincorporado, quer no paraíso, quer no Hades, no inferno, no Sheol, ele estará consciente, porque a consciência é um estado que o homem herdou quando ele caiu para nunca mais deixar. O homem estará salvo eternamente consciente ou perdido eternamente consciente. Deus criou ele inocente e ele escolheu ser consciente. Até a queda o homem era inocente, ele não era consciente. E na sua inocência, ele tinha o livre-arbítrio da inocência, obedecer ou desobedecer. Mas ele não conhecia o bem e o mal, ele só conhecia o bem. Ele era inocente quanto à existência do mal. Então dizer que o homem pode reencarnar e falar que a Bíblia, porque eu estou dizendo aqui o que ele disse. Ele falou, a Bíblia chama a reencarnação de ressurreição, mas é tudo a mesma coisa. Chamar isso de ressurreição é um absurdo, porque na Bíblia, como eu disse no dicionário, você vai ver que reencarnação é uma coisa e ressurreição é outra. Na Bíblia tem 8 casos de ressurreição, 7 de restauração da vida e um único de ressurreição até hoje, que é o de Jesus. O que é restauração da vida? Restauração da vida, pessoas que morreram, foram sepultadas ou estavam sendo sepultadas, como o caso do filho da viúva de Naim, como Lázaro que estava há 4 dias.
E eles tiveram a morte, aquilo que a Bíblia chama de primeira morte, a separação do espírito, da alma do corpo. Eles morreram e a vida foi restaurada. O que é a restauração da vida? É o espírito e a alma voltar no mesmo corpo. Porém, eles voltaram com a mesma consciência, voltaram para viver na mesma vida, na mesma família, no mesmo corpo. Não teve, em nenhum ponto de vista, de nenhum ângulo você consegue perceber nesses casos qualquer vestígio de reencarnação. Era a mesma pessoa voltando no mesmo corpo, com a mesma família, e morreram novamente. Então, para quem quiser confirmar, esses 7 casos, eles estão: do filho da viúva de Sarepta, 1 Reis 17, 19 a 22. O filho da Sunamita, 2 Reis 4, 32 a 35. O soldado que foi lançado na cova de Eliseu, 2 Reis 13, 21. A filha de Jairo, Marcos 5, 21 a 23. O filho da viúva de Naim, Lucas 7, 11 a 17. E Lázaro, João 11, de 1 a 46. E de Dorcas, Atos 9, 36 a 43. E o caso que eu disse do rico que esteve consciente em chamas, está em Lucas 16. A única ressurreição que já teve, por isso Jesus Cristo é chamado a primícia dos que dormem. Dormem e mortos. O primeiro dos mortos foi Jesus. Por que ele? Porque a morte é uma consequência do pecado. A Bíblia diz: toda alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Como Jesus não morreu, ele venceu a morte por nós. Mas a ressurreição, ela se dará num dia que ainda não chegou. Aqueles que morrem até hoje, eles estão desincorporados num lugar que a Bíblia chama de estado intermediário. Os salvos no paraíso e os perdidos no inferno. Mas o inferno não é o destino final e o paraíso não é o destino final. Na primeira ressurreição, todos os salvos que estiverem no paraíso ressuscitarão, e em corpo glorificado, todos, ninguém chegará no céu primeiro, todos chegarão juntos no céu. Desde o primeiro ao último homem salvo pela fé em Cristo Jesus. O inferno, que literalmente quer dizer esquecimento, ele também passará, todos que habitam lá, por um processo de ressurreição. É a segunda ressurreição. Receberão um corpo de morte eterna, ressuscitarão para comparecerem diante do juízo e serem lançados no lago de fogo. Da primeira morte à primeira ressurreição, ou da primeira morte à segunda ressurreição, chamamos de estado intermediário. Nesse estado, diz a Bíblia que é impossível a comunicação com os mortos. Quando o rico falou: pai Abraão, deixa eu voltar lá. Ele falou assim: não, você não pode voltar. Existe uma ordem de Deus, uma separação. Que os de lá não vêm para cá e voltam, e os daqui vai para lá e voltam. Mas se os meus irmãos... Aí ele argumentou. Mas se os meus irmãos ficarem sabendo, se eu voltar lá e dar um depoimento do que eu estou vendo aqui, eles não virão para cá, quase que culpando Deus por estar em tormento. A resposta de Deus para ele: tem lá na terra os pregadores, Moisés e os profetas, ouça-nos. Não, pai Abraão, ouvir a Bíblia não, ele disse. Se um dos mortos voltar. Aí o pai Abraão disse para ele assim: olha, se eles não acreditarem no evangelho ou na mensagem dos profetas, também não acreditarão que você ressuscitou. E além do mais, está posto um abismo entre nós. Olha Deus dizendo: está posto um abismo, não tem comunicação. O que o homem intercedeu ali era tentando convencer o pai Abraão a fazer aquilo que nós conhecemos hoje como uma prática espírita. Então, queridos, não tem nenhuma base confundir ressurreição, porque ressurreição na Bíblia é isso. E outra, se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos ficar aqui um bom tempo, porque a Bíblia fala de ressurreição de capa a capa. E ressuscitar, segundo a Bíblia, é a pessoa receber um novo corpo e reviver, ressuscitar, voltar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Ou no mesmo corpo, que é uma restauração da vida, ou depois de Jesus, num novo corpo para viver eternamente. Mas a igreja e todos os ressurretos terão para sempre consciência de quem foram. Se na ressurreição nós não soubéssemos que nós fomos homens, que fomos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, como nós o glorificaríamos?
Se a Bíblia diz que no céu haverá louvor e júbilo para sempre ao Cordeiro de Deus por sua morte na cruz do Calvário, por ter resgatado para si um povo com o seu sangue, se a igreja vai louvar e adorar por toda a eternidade, como é que nós faríamos isso se nós não temos consciência das vidas que levamos? Como é que você vai louvar? Seria um louvor fingido, falso, inexplicável e irracional. Eu não tenho consciência da vida que eu tive no passado. Como é que eu estou agora louvando? Por quê? A igreja terá consciência de que ela estava irremediavelmente perdida e que ela foi resgatada à comunhão com Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso ela olhará para Cristo eternamente, se lembrará, terá consciência e louvará Ele para sempre. A consciência é um estado que o homem jamais perderá. É claro que nós viveremos isso numa outra dimensão, num outro corpo. Mas isso jamais, em hipótese alguma, pode ser chamado de reencarnação. O tempo não permite, mas se você ler o texto de Lázaro, você vai ver que Lázaro estava morto, sepultado há 4 dias, cheirava mal, ressuscitou ainda amordaçado. Ele ressuscitou no mesmo corpo, com a mesma aparência que ele possuía antes de falecer, voltou a viver com a mesma família e morreu novamente. Isso não se encaixa em nenhum aspecto, em nenhum ângulo da reencarnação. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus, depois de ressuscitar, ele ressuscitou. Para que ninguém pense que ele era um espírito reencarnado, Jesus, depois de ressurreto, ele ficou 40 dias ainda entre os discípulos, aparecendo a muitas pessoas que deixaram registrado o seu depoimento, em seu depoimento de vida, e Jesus tinha a mesma aparência, tinha a mesma consciência, constantemente lembrava a eles da mesma vida. Lembrai-vos de como vos disse, de como vos falei, de como fazemos, de como ensinamos. Não era um espírito vivendo num outro corpo que não tinha consciência do corpo anterior. Nada disso existiu na vida de Jesus, que é uma ressurreição. Nada disso existiu na vida de Lázaro, que é uma restauração da vida. Fora desses casos, não existe outros na Bíblia. Somente 7 casos de restauração e somente um caso de ressurreição. Fundamento bíblico da doutrina espírita, para essa teoria, que eles acabam se fundamentando na Bíblia, é as palavras de Jesus, quando ele disse para Nicodemos: em verdade te digo que você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Essas palavras, na interpretação de Allan Kardec, foi para o livro espírita da seguinte forma: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus aquele que não renascer de novo. Ora, renascer de novo, renascer já é redundante, porque renascer já é nascer de novo. E no texto ali, quem conhece o texto sabe que Jesus estava dizendo da nova vida. Porque o próprio Nicodemos perguntou para Jesus: mas como é que pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe? Ele falou: não, isso é nascer da vontade da carne. Estou dizendo de nascer da água e do Espírito. Ele fala de uma vida espiritual. Então pegar as palavras de Jesus, nascer de novo, e colocar como renascer de novo, como reencarnação, é simplesmente torcer a verdade. E não resiste uma análise simples do texto, que você vai ver que há aí veneno para fundamentar o que eles fazem de tudo para fundamentar a teoria, não é doutrina, da reencarnação. Porque a reencarnação não é um fato, é uma teoria. Outro ponto bíblico que eles se fundamentam bastante para a doutrina da reencarnação é o texto em que diz que João Batista era Elias reencarnado. Todo espírita que estuda o espiritismo, ele vai argumentar com qualquer pessoa que a reencarnação é um fato bíblico, porque Jesus disse para renascer de novo, e que João Batista era Elias reencarnado. Olha o texto bíblico. Mas os discípulos o interrogaram. Mateus 17, 10 a 13, né? Porque dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias já veio. E não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Vê se você consegue entender isso. João Batista estava existindo, estava vivendo, e eles perguntaram para Jesus: mas Elias não tem que vir primeiro para restaurar todas as coisas, para chegar ao reino dos céus? Aí Jesus disse: na verdade eu digo que Elias já veio.
quando Jesus disse, na verdade, de que Elias já veio, eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista, que João Batista estava existindo na mesma unção profética que existiu o profeta Elias. Veja que isso parece muito com uma reencarnação. Então quer dizer que João Batista é Elias reencarnado? Numa análise simples do texto, você vai ver que, olha, é verdade, João Batista é Elias reencarnado. O que Jesus estava ensinando, nós vamos fundamentar isso na palavra, porque senão a minha opinião não tem nenhum valor. O que Jesus estava dizendo é que eles estavam rejeitando Jesus e querendo Elias. Se o que eles quisessem mesmo era alguém com um ministério profético, veemente, forte, de fogo como o de Elias, eles não teriam rejeitado João Batista. Falou, João Batista já veio na mesma virtude do profeta Elias. E vocês não o receberam. Por que vocês estão querendo Elias ainda? Para fundamentar isso, ele disse em Mateus 11,14, e se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Prevalecendo do literalismo dessas passagens, escreveu Allan Kardec. Olha como é que isso ficou na boca de Allan Kardec, ou na interpretação dele. A noção de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra, depara-se em muitos passos do Evangelho, especialmente nos acima citados. Se tal crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combater, como fez com muitas outras, mas longe disso, a sancionou com sua autoridade. É ele mesmo, Elias, que havia de vir. Aí não há nem figuras, nem alegorias, é uma afirmação positiva. O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, páginas 25 e 27. Então ele pega as palavras de Jesus, dizendo que João Batista é Elias reencarnado. Nós aprendemos na Bíblia que um dos princípios de hermenêutica mais conhecido é aquele que diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. A interpretação mais segura que nós temos é a Bíblia interpretando a Bíblia. E a interpretação mais rejeitada, mais mentirosa, é aquela que alguém pega um texto bíblico e forma uma doutrina que contradiz a Bíblia como um todo. Veja bem, se Jesus quis dizer que João Batista era Elias reencarnado, e se essa interpretação de Allan Kardec estiver correta, então nós temos que pegar ela e rejeitar a Bíblia como um todo, porque em todos os outros lugares ela condena. Então essa interpretação não pode ser aplicada da Bíblia explicando a própria Bíblia, porque a Bíblia condena a reencarnação, a consulta aos mortos, agoureiros, feiticeiro, leitura, adivinhação, prognosticadores, qualquer tipo dessa coisa, dessa prática. Mas a interpretação que ele usa aqui é a mais rejeitada de todas. É aquela que alguém pega um texto bíblico, cria-se uma ideia, um ensinamento, uma doutrina que contradiz a Bíblia como um todo. E diz assim, olha, está na Bíblia. Muito bem, se está na Bíblia, a Bíblia é uma obra inteira. A Bíblia não é um texto bíblico. A Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Se este argumento não fosse suficiente, vamos ver o que a Bíblia diz no próprio texto que Allan Kardec está usando. Sobre João Batista, Jesus disse em Lucas 1,17, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Olha o que Jesus disse. João Batista, ele virá e pregará o Evangelho, ele irá diante do Senhor antes de Jesus, no espírito, no poder, na virtude de Elias. Não Elias reencarnado. Alguns pontos a considerar. Os judeus criam que João Batista fosse Elias ressuscitado, não reencarnado. Então eles acreditavam que João Batista, os judeus chegaram a crer nisso, que ele era Elias ressurreto e não reencarnado. Porque se ele fosse reencarnado, ele não saberia que ele foi Elias. A prática espírita diz que quem reencarna não sabe quem foi. Assim, Allan Kardec forma uma Babel antibíblica que não pode ser analisada à luz da Bíblia. Segundo, se os judeus realmente acreditassem que João era Elias reencarnado e não ressuscitado, eles não teriam noutra oportunidade admitido que Cristo fosse Elias ressuscitado e não João, porque os dois habitavam na mesma época. Então, se é verdade que Allan Kardec disse que os judeus acreditavam que ele era espírito reencarnado, não estaria na Bíblia que eles também acreditavam que Jesus era Elias ressurreto e Jesus e João Batista viveram na mesma época. Como é que pode uma pessoa estar reencarnada em duas?
Não tem explicação, não dá como explicar. Terceiro, se a reencarnação é o ato ou efeito de reencarnar, não tem pluralidade de existência, como só espírito, é evidente que um vivo não pode ser reencarnado em alguém que não morreu. Se reencarnar é o ato da pessoa ter mais de uma existência com o mesmo espírito, ele não poderia estar reencarnado em alguém que não morreu. Porque Elias não morreu. Então Elias é o único que Allan Kardec não poderia usá-lo como exemplo, porque a Bíblia fala que ele não morreu. A Bíblia diz que ele voltará na grande tribulação, vai pregar como uma das duas testemunhas e ainda morrerá. É o único exemplo que jamais poderia ser citado para fundamentar essa teoria, porque a Bíblia diz que ele foi levado vivo para o céu. Não morreu. No caso de Moisés, a Bíblia diz: Moisés, meu servo, é morto. Então ele não morreu, ele não poderia reencarnar, porque ele está vivo. E a prova bíblica mais forte de todas é que os judeus, na dúvida, perguntaram para o próprio João Batista: és tu, Elias? Sabe o que ele disse? Não sou. Agora, ele disse a respeito dele: eu não sou uma reencarnação. E a doutrina espírita diz que ele é. Então, em João 1:21, perguntaram para ele: és tu, Elias? Ele disse: não sou. É uma prova que ele não é uma reencarnação. Fica mostrado, portanto, queridos, na Bíblia, que essa teoria ela é absurda, não tem nenhum fundamento bíblico, e aquilo que eles procuram provar com os textos bíblicos que eles provam, não prova absolutamente nada. Isso não explicando perguntas menores. Se um espírito reencarnado é alguém que morreu e voltou a existir, como conciliar isso com a ideia de que nasce mais gente do que morre? Então está nascendo muita gente, a população duplica de certo em certo tempo, ela aumenta assustadoramente. Então está nascendo muito mais gente do que morrendo. Essas pessoas que estão nascendo, elas devem estar aguardando alguém morrer para receber o seu espírito. Está na fila esperando alguma alma morrer para reencarnar, porque nasce muito mais do que morre. Como se explicaria isso? Talvez você seja um espírito que ainda não foi reencarnado porque ninguém morreu, está na fila. E tantas outras perguntas que nós não gostaríamos de fazer, porque acaba dando o sentido de desafio, não é o nosso objetivo. É simplesmente conhecer os fundamentos de uma doutrina. Uma outra prática é a invocação dos mortos. Olha o que a Bíblia diz, eu vou ler um texto bíblico. E quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Isso é Bíblia, Deuteronômio 18, 9 a 14. Na interpretação de Allan Kardec, ele disse assim, olha só como é que ele interpreta esse texto. Leia esse texto e ouça essa interpretação e vê se você aceita. Ele disse no seu livro Céu e Inferno, traduz Allan Kardec: Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus a aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Sabe o que é isso daí que Deus está falando? Por política. Moisés falou isso por política, porque ele queria criar uma aversão no coração do povo dele, dos inimigos que ele teria que enfrentar, para eles não terem nenhuma coisa em comum. Com isso, olha a maldade, olha o veneno. Com isso ele está querendo dizer que a prática ou a consulta aos mortos era uma prática legítima e que Moisés estava querendo impedir os seus de consultar, porque isso é verdade. Quando, na verdade, a prática é uma coisa impossível, é uma teoria. Segundo a Bíblia, não existe invocação dos mortos. Não existe nada a favor. Aliás, a Bíblia pergunta em Isaías 8, 19 e 20, lá tem uma pergunta. Vocês invocarão os mortos a favor dos vivos? Uma pergunta de Deus, vocês farão isso?
invocar quem morreu a favor de quem está vivo? E assim nós vamos ver, em Eclesiastes 9, 5, 6 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. É um texto bíblico. Em Salmo 88, 10 e 12, Davi diz que Deus mostrará prodígio para os mortos e eles se levantarão para te louvar? O texto de Davi está dizendo, jamais os mortos farão isso. Depois em Ezequias, diz que somente os vivos, esses louvam a Deus, como eu faço hoje. Mas os mortos jamais fazem isso. Isaías 38, 18 a 19. Assim, eu quero encerrar, queridos, dizendo que a teoria da invocação dos mortos é uma prática espírita, mas na verdade não há nenhuma comprovação, não pode haver, porque os mortos não se comunicam. O que a Bíblia ensina, não, isso não é uma teoria, isso a Bíblia ensina, que espíritos de demônios acabam aproveitando da boa fé de pessoas, que às vezes bem intencionadas, enganadas, por doutrinas diabólicas, às vezes é um povo bom que acredita numa coisa diabólica, sem saber que é diabólica. Acabam se curvando a espíritos enganadores, espíritos de demônios, que acabam se passando por pessoas, imitando sua voz, revelando objetos, revelando coisas do passado, coisas que eles têm conhecimento. E como o sobrenatural encanta alguém diante de uma sessão que tem o espírito em evidência atuando, ele fica vidrado com o sobrenatural, acaba se curvando a práticas antibíblicas, proibidas por Deus, e acaba se sujeitando a orientações demoníacas. Mas não existe consulta aos mortos, existe a teoria. E Moisés não estava proibindo por política, não. O texto é repetido por Moisés, pelos profetas, nos evangelhos, nas doutrinas. Será que todos esses fizeram isso por política? Então essa mesma doutrina de Deuteronômio, ela aparece nos evangelhos, proibindo, aparece nas interpretações de Paulo, nas cartas paulinas e em toda a Bíblia. Então os textos fundamentados para a teoria da reencarnação e da invocação dos mortos, eles acabam não provando nada. Só prova quando alguém não conhece a Bíblia e quando ele não estuda o fundamento de uma doutrina. Amém, queridos? Nós continuamos no nosso próximo encontro, porque tem mais alguns pontos que eu quero comentar com os irmãos, como o caso de Saul e a médio de Endor, que é um ponto fundamentado pelos espíritas como uma sessão espírita, comunicação com os vivos e a crença espírita a respeito de algumas doutrinas bíblicas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.